Fala pessoal, tá na hora da gente começar o nosso momento CFP, aquele momento que a gente conversa sobre o que cai na prova, que a gente fala sobre questões que são essenciais que você conheça, né? Então é um momento muito importante do dia para você que está se preparando. Legal? Então já já a gente vai receber o professor Eduardo Tavares, que é o responsável por essas primeiras matérias lá no nosso curso e também por dar essa palhinha aí pra gente. Professor Eduardo Tavares, como é que estão as coisas aí? E aí, professor? Tudo bem, graças a Deus. E por aí? Muito bem, eu estou bem, obrigado. Estamos tranquilo. Hoje é dia de feira, não fui comer pastel porque fiquei com medo do Covid. Muita gente, assim, tá cheio de gente na feira. Hoje é dia de feira? Ah, isso é interessante saber disso. A gente está com saudade. E aí, meu? Vamos falar de CFP? Bora resolver a questão? Bora resolver a questão. Então vamos lá. Só vou dar um toque para o pessoal que está aqui online com a gente. Quem quiser fazer perguntas, quiser perguntar sobre a matéria, se quiser perguntar sobre a carreira de CFP, sobre o nosso curso, sobre onde tem os melhores pastéis aqui de São Paulo, vai perguntando que a gente dá um jeito de responder aqui. Beleza? Bora lá então. CFP 2020, Tavares. É isso aí. Então, é o seguinte, a gente está conversando aqui sobre a matéria de ética, né? Responsabilidade profissional e toda a parte do código de ética ali da Planejar. E hoje a gente vai falar, então, das aulas 6 a 10, que terminam aí os 8 princípios e já começa a entrar nas regras, né? Então, deixa eu só fazer uma observação sobre isso, tá? Até a prova de abril do ano passado, se não me engano, ou agosto, enfim, o código de ética da Planejar estava numa versão anterior, né? E aí você tinha as regras atreladas aos princípios. Então você tinha lá princípio 4, né, ou 7, confidencialidade. Regra 28, regra 29, regra 30. A Planejar mudou isso, né? A Planejar continua com 8 princípios, continua com as regras, são 30 e poucas regras, mas agora as regras não estão associadas aos princípios. Isso não significa que não vai cair, né, na prova. A Planejar continua cobrando aí as regras, né? O que acontece é que o candidato ele não precisa decorar regra por regra, as mais de 30 regras que tem lá. O que ele precisa fazer? Ele precisa ler as regras e ter na cabeça os princípios que aquelas regras trazem, né? Porque a cobra não vai provar a picuinha. A prova não vai cobrar a picuinha, né? Mas vai cobrar o princípio. Por exemplo, a prova pode colocar ali, uma das regras relacionadas à confidencialidade é você não deixar o seu computador aberto ali sem estar protegido por senha. E aí você vai no bom senso, você não precisa lembrar qual regra que é, regra 12 do princípio tal, não. Simplesmente você tem que lembrar que tem um princípio que é o de confidencialidade e, portanto, se você deixar seu computador desprotegido, você vai vacilar ali, vai oferecer acesso mais fácil a terceiros aí das informações do seu cliente. Então, vai sempre no bom senso que vai dar tudo certo. Beleza? E como que cai isso? Assim, como que é empacotado? Calma que a gente vai ver agora nas questões. A primeira questão tem a ver ainda com os princípios do código, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, tá aqui, né, na tela. Vamos ler aqui esse enunciado que é um pouquinho grande. Melquiades é profissional CFP e está na fase de implementação do planejamento de um cliente que deseja ajuda na sucessão patrimonial. Mesmo sem ter muitos conhecimentos em planejamento sucessório, ele assumiu a tarefa. Então, não tem muitos conhecimentos em sucessão, mas assumiu a tarefa. Isso é importante. Em um almoço com um amigo do trabalho, Melquiades revelou detalhes sobre a fortuna do cliente e sobre os problemas familiares que aquela sucessão iria causar. Considere os princípios abaixo do código de ética e diga quais ele infringiu, certo? Você já imagina o safado do Melquiades? Pô, você não sabe. Olha o que os caras fazem. Exato, ó. O Júnior lá tá brigando porque quer controlar a empresa de produção de calçados para religiosos, né? Não Mano, tem. e se liga, a mulher do cara saiu com isso, que vai descamba, né? Aí começa, descambar né? pra isso.
Aí, como é na mesa do bar ainda, o pessoal diz que quando o álcool entra, a verdade sai, né? Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. Seguinte, vamos lá. Mas a gente não faz live bebendo cerveja, isso é importante. Vamos dar uma olhada, então, na questão aqui. A gente tem um enunciado falando que o Melquiades aqui é um profissional, né? E esse profissional, ele assumiu uma tarefa de planejamento sucessório sem ter conhecimentos suficientes na área. Isso, primeiro, é uma infração ao Código de Ética? Sim, porque a Planejar diz em vários locais diferentes, né? Tanto no processo de planejamento, quanto no perfil de competências, quanto aqui no Código de Ética, a Planejar diz que você tem que ter competências. Se você não tiver, é melhor encaminhar o seu cliente para um profissional que atenda melhor ele naquela área. Porque a gente sempre tem que considerar o interesse do cliente em primeiro lugar. Beleza. Aqui, como ele assumiu isso, ele está violando um princípio que tem um nome sugestivo, né? Porque ele assumiu uma tarefa sem ter competência para isso. E tem um princípio lá chamado de competência. Então, lembra sempre, né? O princípio de competência está associado a você ter qualificação técnica para atender o cliente de forma adequada. Então, se você violou aqui, se você atendeu o cliente sem ter conhecimentos adequados, né? Como diz aqui, né? Sem ter muitos conhecimentos em planejamento sucessório. Portanto, você está violando aqui o princípio 2 da competência. A partir daí ficou fácil, né? Porque a próxima coisa que ele faz é revelar detalhes do que ele está fazendo para um amigo numa conversa. E não pode fazer isso, né? Não pode revelar detalhes, nem que seja um amigo muito próximo. O Código de Ética e as boas práticas de planejamento proíbem isso. Quando você Travou? Travou? Travou. E agora? Onde eu parei? Você estava falando de quando ele revelou, né? Que era o problema da confidencialidade, certo? É isso. Quando eu revelo, então, pode ser para um amigo próximo, pode ser para o meu filho, não é para falar, né? O que acontece entre profissional e cliente só vai ser revelado em alguns casos, né? Primeiro, se o supervisor do profissional demandar. Se tiver algum processo judicial que demande também, aí você abre informações. Fora isso, não é para fazer. Então, os princípios violados aqui nesse exercício são o de competência, né, e o de confidencialidade 2 e 3, o que nos dá aqui a alternativa A, uma alternativa correta. Beleza? Dúvidas aí? Nenhuma dúvida. A Ana Paula Marquito, eu tava com saudade dela, porque faz tempo que ela não interage com a gente. Ela disse, cheguei chegando. Muito bem, Ana. Prazer em te ver aí, muito legal. Vamos que vamos. De resto, nada. Tranquilo. Então vamos embora. O Lívio chegou, O Lívio chegou e não deu o seu palpite nessa. Palpite, me desculpa, Lívio, a gente sabe que não é palpite, meu cara. A gente sabe que é a resposta certa. Mas o Lívio tá aí, tá junto, tamo junto. Não, mas daqui em diante vamos tranquilos que o Lívio vai acertar as questões aqui e não vai ligar para a pressão que nós estamos colocando nele, né? É isso aí. O Lívio, ele vem para a equipe aí. Passou o CFP, ele vem para a equipe. Vamos que lá. É isso aí. Vamos lá. A Flávia Munhoz está falando aqui do princípio de profissionalismo. Flávia, não. Porque a gente conversou até ontem, não sei se você acompanhou. O princípio de profissionalismo, tal qual ele está descrito lá no Código de Ética da Planejar, ele tem a ver com zelar pela boa imagem da profissão, zelar pela profissão de CFP, não agir desonestamente com o cliente, cumprir as leis, cumprir o Código de Ética, cumprir o perfil de, cumprir o processo de planejamento financeiro. É com isso que tem a ver o perfil de profissionalismo, o princípio de profissionalismo, tá? Então, associa a ideia de profissionalismo a isso, a representar bem a profissão de planejador financeiro, que aí você não erra, é tranquilo. Certo? Beleza. Muito bom. Se tiverem dúvidas, vão mandando aí. Vamos para a próxima questão. Vamos lá, de novo, enunciado cabuloso aqui, gigantesco. Adamastor... Seria o Adamastor irmão do meu... Bom, enfim. Continua. Do meu Melquiades? Não sei, mas probabilidade de ter mais de um casal de pais aí que dá nomes desses para os filhos é baixa, né? Então talvez seja irmão mesmo.
Vamos lá. A Adamastor é profissional CFP e contratou o Ferdinando, deve ser filho dele, né? Como estagiário. No último mês, eles começaram a atender Rolando, um médico aposentado com uma vasta carteira de investimentos. Prestes a tirar 30 dias de férias, a Adamastor passou a Ferdinando a responsabilidade de acompanhar os investimentos em renda fixa do cliente e pediu que o estagiário tivesse muita cautela no trabalho, pois tratava-se de um cliente importante. A Adamastor viajou para um lugar remoto e ficou sem contato com o escritório pelos 30 dias seguintes. A conduta do profissional violou qual princípio do Código de Ética da Planejada? Então, esse enunciado todo, para te contar uma coisinha só. O camarada tem um estagiário, ele tem um subordinado, ele passou uma tarefa para o subordinado, vazou de férias, ninguém me viu, ninguém sabe onde eu estou, e ele não acompanha, ele não supervisiona o trabalho do estagiário. Se você viu a nossa live ontem, você mata aqui a resposta certa, porque eu falei sobre isso. Quando você não acompanha o trabalho de um subordinado, você não está sendo diligente, né? Você está sendo preocupado com a prestação do serviço. Então, você violou o princípio da diligência, princípio 8 aí do Código de Ética do CFP. Lívio, como de costume, cravou a resposta aí. Muito que bem. Flávia Munhoz acertou aqui também. Boa, boa, boa. Então é isso, né? Não supervisionou, violou o princípio da diligência. Marca isso na cabeça que é batata para acertar uma questão. It's potato. It's potato. To acerte the question. O nosso forte não é idiomas. Vamos lá. Ainda bem que a gente é bom de CFP. Agora eu tenho um enunciado aqui que é do tamanho de um bonde, de um trem. Sabe aqueles trem da LL que fica passando, passando, passando e não termina nunca? Mas coragem, respira fundo e vamos lá. Dá uma olhada aqui no tamanho da criança. Numa tarde fria de outono, João Guilherme, olha o lirismo desse enunciado, né? Numa tarde fria de outono, João Guilherme, profissional CFP, preocupado com a saúde financeira do seu irmão, fez uma reunião com um cliente importante, que já se tornaram um grande amigo. Nessa reunião realizada no escritório onde João Guilherme trabalhava, além de reverem alguns pontos importantes do plano financeiro que estava sendo colocado em prática, o profissional CFP pediu um empréstimo de curto prazo ao seu cliente para saldar algumas dívidas do irmão. O cliente concordou, mas eles decidiram manter sigilo sobre a operação. Terminada a reunião, os dois saíram da sala e João Guilherme esqueceu sobre a mesa o notebook que estava usando na reunião, onde guardava informações dos clientes. Avalie o caso quanto ao cumprimento do Código de Ética da Planejada. Opa, peraí. Não era isso que eu queria fazer. Volta aqui. Então vamos lá, olha só, vamos resumir a situação aqui. A gente tem um profissional planejador, ele tem um cliente que é muito brother, ele foi atender esse cliente numa nova reunião, e está meio preocupado com a saúde financeira do irmão dele. E aí ele pede um empréstimo para o cliente. O cliente dele resolve emprestar a grana, eles saem da sala, o planejador esquece o notebook na sala. E aí? Violou o Código de Ética? Sim, violou o Código de Ética, né? Agora vamos lá. Onde está a violação ou as violações? Primeiro, qual que é a mais óbvia aí? Ele esqueceu o note na sala, né? Então ele facilitou, ele deixou lá dando mole informações sigilosas dos clientes. Então aí a gente já mata que ele violou o princípio de confidencialidade. Isso aí está dado, certo? Sem dúvidas aí. Agora, o que mais, né? Aí você precisa ter lido o código, você precisa ter visto a aula, você precisa ter lido lá as regras do Código de Ética, para lembrar que um planejador financeiro ele não pode emprestar dinheiro, nem tomar dinheiro emprestado de clientes. Repita! O planejador financeiro não pode emprestar dinheiro para o cliente, nem pode tomar dinheiro emprestado do cliente. Vocês ouviram isso? Isso tem que entrar na cabeça de vocês. E não tem tentação, não tem tô apertado. Não pode. Vocês ouviram isso? Vocês entenderam isso? Agora, assustei, a galera desligou, né? Olha o número de pessoas assistindo. Caiu dramaticamente. Agora, tem exceções, professor Felipe, tem exceções. Então vamos lá, quais são as? Vamos lá, principais exceções. Primeiro, se esse cliente em questão
for o seu cônjuge ou um familiar próximo, aí pode, não tem problema. Segunda exceção, se o seu cliente for uma PJ, essa PJ for uma instituição do sistema financeiro que concede empréstimos e esse empréstimo que ela te concedeu não tem relação com esse serviço que você está prestando para ela. É o business dela. Exato. Fazer imagina isso, conceder empréstimo. Isso, exatamente. Não pode ter a ver com o trabalho que você está prestando. Mas, de repente, você presta lá um serviço de planejamento financeiro para um banco, né? E esse banco, ele empresta dinheiro. E você tem uma linha de crédito ali com esse banco, um financiamento, sei lá. Isso não tem problema nenhum, porque é o business daquela instituição e não tem nenhuma relação com o serviço que você está prestando. Então, essas são as duas principais exceções. Nesse caso aqui, a gente está falando de um cliente X, que é amigo dele, mas não é parente, tem que ser familiar ou o próprio cônjuge, né? Então, nesse caso aqui, não poderia ter feito isso, ainda que na camaradagem, ali na broderagem, é uma infração de uma das regras do Código de Ética. O Du, a Jaque já tá esperta, ela mandou assim, ó, melhor coisa para não emprestar dinheiro para ninguém. Só não conta pros caras que parente pode, porque parente é uma praga nessa hora. Exato. Faz de conta que parente tá no jogo aí também. A prova você lembra que parente pode, mas na vida você não fica fazendo propaganda disso daí, Jaque. Não, exatamente. A regra é a seguinte, se você quer ajudar o parente, você dá o dinheiro, não empresta. Não empresta, dá grana. PDD. Tá tudo bem, vai embora. Não empresta. Põe na provisão, é isso aí. Agora, se você estiver na berlinda e quiser negar, bota a culpa no Código de Ética da Planejar, que tá tudo bem. Né? Não, aí eu vou infringir o Código de Ética. Tá tudo certo, né? Fica tranquilo. Então, pode... Eu segurei para não dar risada na hora que o Leandro falou rumo, ALL, entrega a idade. É verdade, né? Eu mandei uma ALL e entreguei a idade. Aí. Tá certo. É rumo, negão, é rumo. Rumo logística. É igual falar, sei lá, Ambid, né? para se referir a Ambima, né? Aí você chutou balde. É igual falar Antártica, era cerveja Antártica. Ô, Tavares, vamos que vamos, meu filho. Tem mais questão, não? Vamos, tem sim. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a quarta questão. Essa questão aqui, ela pode muito bem aparecer na prova. Eu acho meio sacanagem porque ela é pura decoreba. Mas tá lá no Código de Ética, você tem que saber, até porque se você não souber isso e esquecer, vai prejudicar a tua própria vida como profissional depois. Já explico o porquê. Vamos lá. Qual é o prazo que o profissional CFP tem para atualizar seus dados cadastrais junto a Planejar quando houver alterações? Então, mudou de escritório, mudou de endereço de escritório, mudou de telefone, mudou teu contato, enfim. Mudanças cadastrais relevantes têm que ser avisadas para Planejar dentro de um prazo. Se você esquecer, inclusive você pode ser multado, né? Você pode ter um processo disciplinar ali. A multa é uma consequência bem grave, né? Então precisa ter acontecido um negócio grave. Mas pode ter advertência, né? Pode ter advertência pública, advertência privada. Então não pode esquecer de atualizar os dados cadastrais. E a prova costuma cobrar esse tipo de coisa. O prazo, sem churumelas aqui, sem mais enrolação, é de 30 dias. É isso. Dentro de 30 dias corridos, né? Você precisa notificar a Planejar sobre qualquer mudança cadastral que você tiver aí, daquilo que já está lá na base de cadastro da Planejar, né? Você então, nem precisava ter falado, porque o Lívio já cravou 30 dias, aí exato. Veio o Leandro e já chancelou. Digo mais, se a Planejar estiver assistindo essa live e fosse outro prazo, eles repensariam, né? Se não seria melhor 30 dias. Tipo assim, Lívio disse 30 dias. Há gotas de sabedoria aqui. Talvez seja o caso de mudarmos. Talvez seja o caso para, de repente, 45 dias, porque né, ninguém é de ferro ali. 15 dias a mais é tranquilo. Mas isso se o Lívio tivesse dito 45. Exato. É isso aí. Mas, o candidato, lembra desse prazo que pode cair na prova, tá? Depois não diz que eu não avisei. E depois, quando você passar, quando você já for CFP,
Lembra do prazo também, porque se você não informar mudanças cadastrais para planejar nesse prazo, quem se dá mal é você, tá? Quem avisa, amigo é. Beleza? Muito bem, show de bola. Estamos conversados aqui. Essas são as questões de hoje. Amanhã ainda estamos dentro dessa matéria. A gente vai falar sobre mais questões ligadas às regras aí. Legal. Beleza? Então não deixe de participar com a gente. A Ana está dizendo aqui que ela não aguenta mais, que ela já está craque. São 4 vezes de iniciar o curso, porque a gente tem as desmarcações da prova. Mas o seu esforço vai ser recompensado. Exato. Ana, ano de 2020 está uma draga, mas ele vai terminar com chave de ouro, que é a aprovação no CFP. É isso aí. Vamos com força, que pelo menos salva o finalzinho ali de 2020, certo? Legal, o Diegão tá dando aqui ok pra gente, batendo palma. Legal, Diego, muito bom ter você aqui com a gente também. O Lívio também está estudando desde maio. Vamos que vamos, gente. Não perde o ânimo, não. A gente vai se divertindo, né? Vamos pegar esses momentos difíceis aí, aproveitar para estudar, trocando ideias, se divertindo e tal. Manda ver lá nos cursos, lá no curso do Mundo Financeiro, faz os simulados. Você vai ver que já já a gente vai estar dando risada dessa fase, que foi uma fase difícil, mas com o CFP na mão e fazendo outros cursos junto com a gente aqui. A gente tem, assim, tá ampliando muito o leque de cursos porque a gente quer andar com vocês. A gente percebe, a gente tem recebido feedbacks muito bons a respeito do trabalho que o Mundo Financeiro tem feito na qualificação do pessoal. Agora com Asset Allocation, curso de Valuation também, análise fundamentalista, né? Então, nosso relacionamento com vocês aí é para ser de longa data, né? Então, fica à vontade aí para chamar o professor Eduardo Tavares aí no Insta, me chamar também, entrar em contato com a gente, que vocês precisarem aí também em relação à profissão, tirar dúvidas e tal, estamos junto aí para ajudar vocês, beleza? Exatamente. Quem é nosso aluno tá lá no grupo de WhatsApp, é só chamar a gente por lá. Quem não é nosso aluno, quiser mandar um direct aqui no Instagram, a gente vai respondendo na medida do possível, né? Se tiver dúvidas de prova, de carreira, até, sei lá, se tá com alguma dúvida numa matéria aí, pode chamar que a gente troca ideia. Beleza? Show de bola. Obrigado, gente, pela audiência novamente. Amanhã Valeu, estamos de pessoal. novo aí, meio-dia. Muito bom. Abraço para vocês. Valeu, Edu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.